oração, ainda esta tarde, falando com Deus, procurando se era isso mesmo que Ele queria que eu falasse. E pela bondade e misericórdia dEle, o assunto veio com mais abrangência ao coração, à mente, que primeiro precisa ser iluminado aqui para depois ser sentido aqui, né? Então, primeiro ser iluminado da mente, depois ser sempre no coração. A primeira coisa que vem é na mente. Provérbios 3, versículo 9, versículo 10. Já está escrita assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. 2 pontinhos significa que está dando continuidade ao que está sendo falado. E se encherão, um ponto e uma vírgula, melhor dizendo, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus largados. Senhor do céu e da terra, gratos somos ao Senhor por mais esse dia, é bem-vindo, em nome de Jesus. Sou Renato, não é isso? Irmãos, como falei para os irmãos, Deus tem os seus meios, suas fórmulas, que Deus não trabalha com a forma, mas com fórmulas, e Ele sabe o que necessitamos, o que precisamos para ouvir. Não é pelo fato de nós sermos fiéis em algo que não precisamos de ouvir, que não precisamos. Nós somos seres humanos e temos as nossas fragilidades, temos as nossas decadências e somos propícios a muitas das vezes querermos duvidarmos de algo e muitas das vezes questionarmos a nós mesmos diante de algumas coisas. Muitas das vezes a falta de ler a Bíblia, a falta de examinarmos a Bíblia Sagrada, como verdadeiramente é. Os saduceus um dia fizeram uma interrogação a Jesus, dizendo, olha, e Mateus vai dizer que ele não acreditava na ressurreição dos mortos, então ele já se estribava nos seus próprios conhecimentos, naqueles que ele entendia, e queria experimentar Jesus. E disse, olha, conhecíamos uma mulher, e essa mulher casou-se com um homem, morreu, casou-se com o irmão dela, que não tinha filho, e a lei ampara ela nisso, com o terceiro e sucessivamente até o sétimo. Morreu os 7 maridos, depois ela também morreu. Qual desses será o seu marido no céu? Jesus disse para eles, nunca leste que no céu nem se casa, nem se dá em casamento, mas todos seremos como os anjos lá em cima, né? Então, Jesus vai dizer lá depois, alguns versículos, ele diz assim, errais por não examinar as escrituras sagradas. O erro de você está aí. Então, muitas das vezes, o nosso erro é por não examinarmos as escrituras. Às vezes, ficarmos ouvindo falácia de pessoas que não têm um argumento concreto, uma base sólida, biblicamente falando, para nos explicar algo, para nos fazer entender. E vivemos numa época em que pessoas estão desfazendo ou desautorizando aquilo que Deus já autorizou a fazer. E quem é o homem ou o ser humano para desautorizar o que Deus já autorizou? É o perigo, irmãos.
E muita gente, infelizmente, se tornaram seguidor desse tipo de pessoa. Eu, como pastor, sinto-me na responsabilidade de dizer para os irmãos a verdade bíblica. É como diz algum, nua e crua, né? E tentar desfazer os falsos ensinos que têm dado por aí acerca de alguns temas ou de algumas doutrinas bíblicas válidas nos nossos dias. Porque tem gente que está dizendo, isso aqui era no antigo, o novo não fala sobre isso. Jesus cobrou para o Antigo Testamento, mas ao estabelecer a nova aliança, proibiu, encerrou, aboliu. E é aí que temos que entender certas coisas, ou a doutrina bíblica, para saber. Olha, o Novo Testamento ele estava inserido no Antigo. E o Novo explica o Antigo Testamento. Ele é a revelação mais ampla, mais clara do Antigo Testamento. Então, um está conectado ao outro. Os apóstolos usaram o Antigo Testamento para embasar suas doutrinas. Então, nada é novo. João vai dizer no capítulo 1 da sua primeira epístola, versículo 7, ele disse, meus queridos, eu não vos ensino um mandamento novo. Se vocês estivessem pensando que eu estou trazendo aqui a revelação minha, ou que eu sou o dono da revelação, vocês estão enganados, é isso que João está dizendo. O que eu ensino é algo que já havia sido ensinado pelos profetas, pelos antigos. Foi eles já ensinaram, então eu estou ensinando a vocês um mandamento antigo. Agora, baseado no antigo, mais na frente ele diz assim, eu vos dou um mandamento novo. Baseado nesse. Não é nada diferente, eu não estou trazendo nada novo. Porque existe os que descobriram a roda. Ah, porque eu descobri isso, eu lendo aqui descobriram tudo. Coisas que estão explícitas na Bíblia o tempo todo. A falta nós ler. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. E nesse fim dos tempos há muitas narrativas, falácia, atribuição a pessoas que o anticristo é fulano, é Beltrano. Ah, pode ser fulano, agora surgiu um nome na escala global aí, o genro do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que esse homem agora fez um acordo de paz, fez aquele acordo abraâmico com as nações ali do Oriente Médio e tal, e agora esse acordo de paz com Hamas e com Israel, cessou fogo, esse homem pode ser o anticristo. Mas vamos para a Bíblia, é isso que a Bíblia está dizendo? Ou nós vamos ficar assistindo vídeo, ouvindo pessoas falar sem base bíblica e nós alimentando, comendo e dizendo, e sairmos por aí espalhando, compartilhando, aqui, eu vou compartilhar. Eu compartilho com os meus amigos, aqueles que a gente discute acerca de assunto, como, por exemplo, o professor Lorival, ele me mandou um vídeo dizendo assim, o que é que você acha disso aí? Aí a gente vamos analisar, olhar, né? Porque agora a inteligência artificial, o ChatGPT, diz que falta apenas 7 anos para o fim. Olha só. E o cabra que fez a pergunta para ele, perguntou, vocês são dominados por quem? Quem é o que comanda vocês? A inteligência. Ele disse assim, um ser muito poderoso. Mas quem é? Não, é o das hostes malignas. Já falou. Mas quem é esse ser? Ele disse, não posso dizer. O ChatGPT. Mas lá embaixo ele disse, Lúcifer. Se você fizer essa perguntinha, tá aí, todo mundo pode usar. E ele vai lhe dizer. Não é isso? Agora, observe. Nós falamos de um versículo, eu fiz esse rodeio todinho para chegar aqui, e falamos de distorção de ensino. Salomão, em sua sabedoria, conhecedor da verdade, ciente do que ele estava falando, porque ele não estava falando aqui aleatoriamente, por acaso, ele vai dar um conselho, porque aqui ele vem trazendo vários conselhos. No versículo 5 ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe nos teus próprios entendimentos. Tem gente que ele se sente o dono da verdade, o dono da razão, se estriba
e diz: daqui ninguém me tira, daqui ninguém me move. É conhecido como alguém do pescoço duro. Ele não se dobra, mas quem não dobra quebra, irmão. Não é? Eu lembro o pastor Fernando dizendo assim: quem não se dobra vai quebrar uma hora. Não é isso? Do pescoço duro, que diz assim: eu estou certo, porque disso aqui, disso aqui, disso aqui. Agora, olhe só o que a Bíblia diz: honra o Senhor com tua fazenda. Ele está falando aqui de alguém que tem muitas propriedades. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E ele dá continuidade dizendo: e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostos os teus largares. Isso aqui não se trata de uma barganha com Deus. Não é uma barganha. Eu vou dar para receber, vou dar porque se eu não der. Não. Aqui está falando de nós cumprirmos o nosso dever como servo de Deus. Sermos cumpridores do mandamento, melhor dizendo, dos princípios estabelecidos por Deus. Porque alguém pensa assim: o dízimo é da lei, o dízimo é lei. Eu vou entrar aqui já entrando nessa ideia. É da lei. Se fosse, tinha sido abolido. Poderia ter sido. Só que Jesus não aboliu a lei. Ele disse assim: eu não vim para exterminar, mas vim para cumprimentar. Não é isso? Ele não é da lei, ele é um princípio estabelecido por Deus que não pode ser quebrado. Quer ver? Eu vou lhe mostrar aqui em Hebreus capítulo de número 7. Olha só, e depois nós adentramos aqui, eu quero até andar, porque nós vamos chegar aqui. Olha só, Hebreus, leia comigo aí, você vai entender que não é algo da lei, é um princípio divino estabelecido por Deus. Vamos lá, versículo 11 do capítulo 7 de Hebreus. De sorte que, se a perfeição foi-se pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Veja que ele está falando do sacerdote levítico, e aqui ele está tratando da superioridade de Cristo ao sacerdote de Arão e a continuidade do sacerdote levítico. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Olha aí. Agora observe o versículo 12, aqui para provar aquilo que eu estou falando para os irmãos. Porque, mudando-se a sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de quê? Na lei. Então, só voltando aqui, dízimo não é da lei, dízimo é um princípio, não é lei. Eu quero dizer isso aqui para os irmãos. Então, ao orar essa tarde, Deus falou ao meu coração, me dando abrangência nesse texto aqui. Aí Salomão vem e diz: honra o Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Outra coisa interessante aqui, eu não vou adentrar nem nesse mérito da lei, porque muita gente dizendo aí que é da lei, que é da lei, que é da lei, e não é do novo. Eu vou só adentrar mais no novo, eu não vou entrar, porque se eu entrar no mérito da lei aqui, nós não cumprimos essas coisas da lei, nenhuma nós não cumprimos. Agora observe, honrar. A pergunta que fica é: como honrar alguém que já nos abençoou, que nos encheu o nosso celeiro? Como honrar alguém que derrama sobre nós bênçãos sem medida? Como é que você honra alguém que já lhe honrou? Como é que você honra? Obedecendo os seus princípios, honrando a ele com aquilo que ele estabeleceu para cumprir. Porque como é que honramos a um patrão que paga o nosso salário? Obedecendo às regras estabelecidas por ele, numa empresa, em uma instituição. E Salomão vai dizer: honra o Senhor com tua fazenda. Honra o Senhor com a tua fazenda. Glória a Deus. E trazer a ele, melhor dizendo aqui, e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus com o que temos e com as primícias de toda a nossa renda. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, eu não oferto, eu não dizimo porque, como se diz, é obrigação. Eu só dizimo porque eu fui abençoado. Porque a bênção de Deus já veio sobre mim. Então ele está dizendo assim: conforme a renda sua é o que você deve fazer, as exigências de Deus.
Então você vai honrar a Deus com aquilo que Ele já te deu. Porque Deus nos dá de tudo que Ele nos dá. Às vezes nós usamos uma expressão dizendo assim, Deus nos dá 100%. E desses 100 Ele exige 10 e nos dá 90 para administrarmos. Que se administrarmos mal ainda corremos o risco de sermos punidos. 90 fica para mim e você, sendo que não é meu e nem é seu, é de Deus. Como é que base bíblica teremos para ampararmos nisso que estou dizendo? A palavra de Deus vai dizer que nós somos mordomos e dispenseiro. Quando você vai para a doutrina da mordomia, nós somos mordomos. Mordomos da minha casa, mordomo da sua casa, mordomo do que você ganha. Você precisa administrar com cautela, senão você vai ser desqualificado na sua mordomia. Ah, mas é meu. Ah, beleza, Deus te deu para você administrar. E se que você não administrar bem, você pode ser punido por isso. Agora observe, ele diz honra a Deus, e ele vai dizer assim, com as primícias. E eu quero deixar claro aqui para os irmãos que Deus não aceita resto. Quando fala de dízimo, de oferta, alguém diz, o pastor já está querendo aí, querer dinheiro, querer alguma coisa. Não, irmão, eu estou ensinando a Bíblia. Foi o que Deus colocou ao meu coração. Falei para os irmãos que o meu intuito era trazer a lição que nós não teve domingo para trazer aqui hoje. Mas essa palavra veio ao meu coração, em Provérbios 3:9, honra a Deus. E eu vim orar, como eu falei para os irmãos, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? E a palavra, houve uma abrangência assim, uma claridade, Deus veio me dando palavra, enquanto naquele banco ali, que está aquelas crianças, naquele último, eu gosto de orar aqui na igreja, e eu trouxe um caderno, eu venho com um caderno e uma caneta assim, ó. Eu trago a Bíblia, o caderno e duas canetas, uma vermelha e outra de ocacu. E ainda a harpa cristã, que às vezes até de joelho eu canto um hino. Tem hora que eu estou orando e canto um hino de joelho. Vem um hino na mente, eu canto ele. E continuo. Então, quando ali orava, as palavras veio vindo ao meu coração. Então, voltando aqui ao assunto. Ele exige de nós as primícias de toda a nossa renda. Não é se sobrar, irmãos. Como eu disse para os irmãos, a bênção vem de Deus. Alguém diz assim, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Tudo bem. Esquece que a vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus, irmão. Foi Deus que deu e Ele tem o poder de tirar. É ou não é? Então eu não posso dizer que da minha vida eu faço o que eu quero, porque eu estou indo contra a vontade de Deus. Entendeu? Eu tenho que lembrar que a Bíblia diz que a minha vida é um dom de Deus. Até o sono é um dom de Deus. E o que é dom? É uma dádiva, é um presente. É um presente de Deus. Que se eu, é como se diz assim, se meter a besta e achar que eu faço dela o que eu quero, eu estou indo contra a vontade do Todo-Poderoso. Então, ele diz assim, ó, se você destrói o templo que é de Deus, o templo que é a vida, esse Deus também vai destruir você. Está lá em Coríntios. Então ele diz assim, honre a Deus com as suas primícias. É de toda a nossa renda. E observe que a palavra aqui, ela vai trazer uma ideia pluralista. Com as primícias de toda a tua renda. Então, quem estiver pensando que Deus aceita resto, o derradeiro, está enganado. Deus sempre exige de nós a primícia, aquilo que é primeiro. Então, dá a Deus o que lhe pertence e tributos cobrados pelos governantes. Por que usar essa expressão? Eu vou para o Novo Testamento, para provar para os irmãos que isso aqui é um mandamento de Deus. É uma primícia estabelecida por Deus. Agora observe, alguém um dia interrogou Jesus, querendo experimentar Jesus. Essa era a ideia. E foram procurar Jesus se era lícito pagar o imposto a César. Vamos para Mateus. Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 15. Isto também está em Marcos 12, versículo 3 ao versículo 17. Também está em Lucas, capítulo 20, versículo 19 ao 26, para entendermos isso. 22 de Mateus. Nós vamos ficar aqui com Mateus. Versículo 15.
Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderam em alguma palavra, ou para que viesse agora surpreender em alguma palavra. Eles não achavam do que acusar. Verso 16, e enviaram-lhe uns seus discípulos. Enviaram um discípulo a Jesus, ou os seus discípulos, aqueles que andavam com os fariseus, com herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinais o caminho de Deus segundo a verdade. Então veja que ele vem dando elogio, e o elogio aqui não é verdadeiro. Sem te importares com quem que seja, porque não olhai a aparência dos homens. Isso é interessante isso aqui, porque Deus ele iguala todo mundo, né? Veja que os próprios fariseus aqui entenderam que Deus igualava todo mundo. Ele disse: Jesus, o Senhor não faz exceção de ninguém. Interessante que eu estava orando ontem, e essa palavra veio ao meu coração, né? Enquanto eu orava antes de dormir, veio ao meu coração dizendo assim: Deus ele não faz acepção de ninguém. O amor de Deus ele é para todos. Não é Deus que dispensa ou que abandona as pessoas, são as pessoas que rejeitam o amor de Deus. Enquanto eu orava antes de dormir, fiquei pensando, deitei, fiquei com aquilo na mente. Rapaz, então quem somos nós para querermos desprezar os outros? Agora, as pessoas que abandonam Deus, que dizem assim: eu não quero, rejeita as coisas de Deus, não aceita, e aí diz: o amor de Deus não está, como está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15. Mas vamos adiante. Vamos ver o que é que eles continuam dizendo. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Olha só, ou não? Eu quero que o Senhor responda para nós, se estamos certos aqui. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse. Jesus conhecia o quê? A malícia do coração deles. Por que me experimenta, hipócrita? Hipócritas fala de uma pessoa fingida, que mostra ser uma coisa na sua frente, mas lá atrás é outra. Fingido. Essa é a ideia. Então, era o que ele estava fazendo ou não era aqui? Está claro. Verso 19. Mostre-me a moeda do tributo. Mostre-me a moeda do tributo. Jesus pediu para ele. E eles lhe apresentaram um dinheiro ou denário em algumas Bíblias, que é a mesma coisa. E ele disse-lhe: de quem é esta esfinge? E esta inscrição? De quem é? Olha como Jesus. Agora, a pergunta que fica é: por que é que Jesus mandou ele dar o que é de Deus e a César o que é de César, sendo que ele não estava procurando para mandar dar o que é de Deus? Ele estava preocupado só com o imposto a César. Vamos lá, 21. Disse-lhe ele: dai a César. Né? Disse-lhe ele: dai a César. E então ele disse: dai depois a César o que é de César. Perdão, voltar aqui para nós corrigir. Disseram-lhe eles: de César, a esfinge, né? Ele respondeu a pergunta de Jesus: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus está apenas dizendo: olha, o meu mandamento é este e vocês precisam cumprir. Vocês não vieram me procurar se era para dar o que é de Deus. Vocês vieram tirar uma dúvida se podia pagar um imposto a César. E eu digo para vocês: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, em nenhum momento, Jesus desfez dos dízimos. Em nenhum momento. Me mostre no Novo Testamento Jesus dizendo assim: você está proibido disso aqui. Jesus estava dizendo isso aqui, aí você pode procurar assim: mas pastor, mas Jesus não está dizendo aí que é o dízimo. E precisa? Se você quiser eu vou lhe mostrar. Espere só um pouquinho. O que Jesus estava falando era disso. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Então, ele estava preocupado, querendo experimentar Jesus. Se podia. Irmãos, tem gente que isso nega o imposto do governo. Eu não sei, mas será que tem gente que anda com o carro todo atrasado, ou moto, ou seja lá o que for, sem pagar? Habilitação sem revalidar? Você está sendo injusto com o governo, com o Estado. Vou começar por aqui. Porque eu não vou ensinar você somente a ser dizimista. Você tem que também ser fiel lá fora, com o Estado, com aquilo que é exigido.
Você sabia que a casa que nós moramos nem é nossa? Você diz, eu tenho uma casa, pague, não pague não o IPTU para você ver se o resultado não toma. Aí eu tenho um carro, tem não, não pague não os impostos dele para ver se não toma. Ainda bota no pátio e você tem que pagar os honorários do pátio. Eu fiz uma viagem, mais o Rodrigo, quando passamos da divisa da Bahia, nós fomos por aqui, por Correntina. Ao passar da divisa da Bahia, chegando em Minas, adentrarmos em Minas, logo numa curva, deparamos com uma blitz. Já era em Minas, em MG. Não era mais não era na BA, não. E aí ele deram o camão de longe, e eu encostei, e ele disse, o documento do carro e habilitação. Aí eu peguei o celular, ando com ela na carteira, mas tem o celular. Aí abri e fiquei esperando. Ele já foi atrás do carro, aí eu só mostrei para ele assim, ele nem pegou, olhou, disse, não, tá tudo certo, pode ir. Aí o Rodrigo falou, hoje não precisa de documento mais não, a placa diz tudo. Se o meu carro tivesse atrasado, você acha o BO que ia dar? Hã? Ele venceu esses dias, mas antes que ele vencesse, eu digo, deixa eu acertar logo aqui. Como se a gente se aperta de um lado do outro, mas cumpre com os nossos deveres. Não é? Aí não anda certinho. Aí tem uns que dizem assim, eu estou certo. Mas se disser assim, tem uns cones lá na rotatória ali dali, você já passa por longe. Porque não pode. Porque o carro está atrasado. E aí? É Jesus que disse, até a minha Bíblia, não sei, as suas palavras aqui são vermelhas, identificando que as palavras são de Jesus. Não é isso? Identificando que ela é de Jesus. Então ele disse assim, e vai dar a César o que é de César, vai dar o do governo o que é do governo. O que for pedido, vocês dão. Agora não esquece de trazer o que é de Deus, ou de dar o que é de Deus. Então, nós de todo jeito estamos errados. Se infringimos lá o carro, estamos errados, estamos infringindo com Deus. Deus disse assim, se você não assumir sua responsabilidade lá, não cumprir com seus deveres lá, com o Estado, com o município, seja lá com quem for, você está infringido com eles e comigo. Não é isso? Eles e eu, vocês vão dar de cara. Agora, os irmãos sabem que o município aí disse que quem não pagar os seus PTU vai com as contas bloqueadas, não é isso? Já teve? Acho que aqui na igreja não teve ninguém ainda não, né? Com as contas bloqueadas ainda. Pastor, mas eu acho errado, não sei o quê. Meu irmão, é as leis do município. Muda o sacerdote, muda o quê? A lei. Muda lá os governantes, muda a lei. Diz que a lei muda todo dia, todo dia, todo dia. Quem entende de lei sabe disso. Você anoitece, quando amanhece, as caladas da noite já mudaram lá uma lei e já amanheceu outra. Beneficiando, às vezes, os grandes. E também nos mais pequenos. Né? Mas nós precisamos cumprir. Enquanto estivermos aqui, nós temos que passar por isso. Quando chegar no céu, irmão, nós não vamos precisar pagar imposto, nem ser mais dizimista, nem mais ofertante. Jesus disse, você só precisa cumprir aqui, lá não precisa. Prepare-se para lá, aqui. Glória a Deus. Para você ver, né? Só porque esqueceu de fazer o toxicológico. Quem tem AD, infelizmente, tem que fazer isso, né? Aí ele vai dizer assim, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Observe que nós temos outro ponto aqui importante, porque é nós aqui, Veja que de tudo que Deus nos dá, Ele exige 10% de tudo, não é isso? Só 10%. A palavra hebraica para dízimo é marcer, que quer dizer 10% de tudo que se adquire. Lá na lei, até a tâmara que o povo ia colher lá no mato, que era algo nativo, era uma espécie de palmeira que dava uns coquinhos assim, muito doce, aí no mercado vende, até a tâmara que alguém ia colher lá, era igual para nós hoje colher mangaba, que é uma coisa nativa, ou piqui, né? Uma coisa, não é nativo? Mas se fosse lá colher, tinha que dar o dízimo. Era a exigência da lei da época. Que a lei, o dízimo não foi da lei, a lei adaptou o dízimo que já veio antes da lei.
O dízimo é anterior à lei. Abraão pagou o dízimo 400 anos da lei ser estabelecida, irmãos. 400 anos. E nós vamos chegar lá porque... Aí nós queremos estabelecer, né? Nós queremos estabelecer, por exemplo. Aí nós dizemos assim, não, eu acho que eu só devo dar tanto, esse aqui não deve, esse aqui não deve. Se você tem dúvida, me procure que eu lhe digo, eu lhe ensino. Eu lhe ensino. Eu digo, meu irmão, você deve fazer assim, 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 assim. Você não tem controle, controla isso aqui. Por quê? Nós somos propícios a querer estabelecermos o quanto é que nós... eu acho que deve ser assim. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, e isso precisa ser falado, para os irmãos que é empresário ou tem as coisas aí, a contabilidade diz, não, você estipula um salário para você, está filmado, não tem problema, deixa rasgado aí. Aí estipula um salário e desse salário você dizima. É a contabilidade que você... Quem é o dono do dinheiro? É a contabilidade ou é você? Quem é o administrador do seu dinheiro? É a contabilidade ou é você? A contabilidade só sabe cobrar imposto para você. E lhe ajudar a administrar, lhe dizer que você está infringindo o governo. Quando você erra, ele diz, epa, aqui ó, tem um boleto aqui que você precisa pagar, senão o governo vai aí na sua empresa e vai fechar ela. É ou não é assim? A Receita vai aí e vai fechar. Me falaram uma vez, porque a contabilidade ensina é assim, eu digo que te ensinou errado, está te ensinando a tirar o que não é teu. Está te ensinando não ser abençoado, mas sim, pelo contrário. Então está ensinando errado. Aí alguém diz assim, não, eu vou estipular aqui. Não é assim, irmãos. A Bíblia é clara, de toda a tua renda. Lembra de Ananias e Safira? É claro que não envolve a questão do dízimo aqui, porque ali os irmãos vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Qual era o objetivo da venda dessas coisas, dos seus bens? Alguém só desfaz do seu bem com um propósito, é ou não é? Só desfazemos de alguma coisa que nos atrapalha ou que nos prende com algum propósito. Eles vendiam tudo com o propósito de quê, pastor? De dedicar-se à obra de Deus, de virar missionário, evangelizar. Não, eu vou viver só agora evangelizando, sair pelo mundo pregando o evangelho. Ananias e Safira viram aquilo. O Barnabé foi um. Barnabé foi um deles que fez isso. Foi para Antioquia, foi para outro lugar. Aí, Ananias e Safira disse, eu vou também, eu quero. Aí estipulou uma regra lá, não, mas nós não vamos fazer isso não, nós vamos fazer assim, ó. Capítulo 5 de Atos. Safira, vamos dar só esse pedaço, é muito. Né? Aí alguém diz assim, irmão, o fato de você não ser dizimista não impede você ir para o céu não. Opa, depende. Depende. Né? Depende da motivação. Isso é sério. Qual é a motivação de você não ser? Não é? Mas nós vamos chegar lá. Eu estou já trazendo algumas coisas aqui. Então, qual era a motivação de Ananias e Safira? A avareza, irmãos. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Não é isso? Avareza é idolatria. E aí eles disseram, não vamos passar. E aí combinou os dois. Nós vamos passar só isso. E eles vinham. E o Espírito Santo falou com Pedro, o apóstolo Pedro. Disse assim, Pedro, pergunta a ele, eu estou parafraseando o texto. Porque está escrito que Pedro procurou a eles. Mas foi o Espírito Santo que usou Pedro. Pergunta a eles por quanto eles venderam a propriedade. E ele disse assim, aí Pedro disse assim, por quanto vendeste a propriedade? E Ananias falou, por tanto. Aí Pedro disse assim, olha, quem me mandou perguntar está aqui. Quem me mandou perguntar está aqui. Quem me mandou perguntar foi o Espírito Santo. Então você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo. Vai morrer. Irmão, se fosse como nos dias de Pedro, como nos dias dos apóstolos, já tinha gente morrido por causa da mentira. Por causa do espírito da avareza. Isso foi portanto, ele disse, então você mentiu a quem me mandou perguntar, foi ao Espírito Santo, você mentiu, vai morrer. Morreu. Poucos minutos, ou 3 horas depois, para ser mais preciso, entra quem? A Safira. Por quanto? O Espírito Santo disse para Pedro, procura ela também. Procurou, ela disse, portanto. Ele disse, então, eis aí os pés dos que levaram o corpo do teu marido. Não é nem o teu marido, o corpo dele. Vai te levar também. É o perigo de nós querermos estipular valores. Né? Mas me chama a atenção uma coisa aqui. Pedro vai dizer para eles assim, ó,
vendendo tua propriedade, a propriedade não era sua? Pedro disse assim, essa coisa que está acontecendo aqui, essa coisa que está acontecendo aqui, ninguém era obrigado não, é voluntário, ele está dizendo. Isso aqui era voluntário. Ninguém era obrigado a vender a propriedade, levar não. O povo fizeram por livre e espontânea vontade. Ele disse, se vendeu, era sua. Se quisesse reter o dinheiro, portanto, não tinha problema nenhum. O problema foi o espírito da avareza que entrou em você e você veio mentir ao Espírito Santo. Não tinha, a Bíblia deixa claro, não tinha problema nenhum se você não quisesse dar. Se você tem um dinheiro, independente daquilo que a Bíblia exige de nós, você só dá se você quiser. Agora, não invente de mentir ao Espírito, porque isso pode levar a um grande prejuízo. Não invente essa ideia. Então, voltando aqui ao assunto, Jesus diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de... E o que é de Deus? O que é que Deus exigia? O que é que Deus pedia? Qual era o princípio estabelecido na Bíblia? Qual o mandamento de Deus para nós? Somente o que era necessário. Nada mais, nada menos do que os 10. Não é? Por quê, irmão? Esse princípio de dizimar é bíblico desde Abraão. O povo era mantido, a igreja era mantida, o templo era mantido pelos irmãos. Você sabe por que você chegou na igreja, está tudo limpinho aí, banheiro limpinho? Alguém limpou antes que você chegasse. Não é? Tem água no bebedouro gelada. A contribuição dos irmãos fez com que a energia fosse paga, fez com que a água fosse paga. Para que esses ventiladores tivessem ligado, tudo aqui foi os irmãos. A igreja é mantida pelos irmãos. O pastor se dedica integralmente à obra de Deus porque os irmãos é dizimista. Senão não tinha como. Está na Bíblia, eu não estou entrando nesse esquisito, porque é muita coisa e não dá tempo da gente detalhar ponto por ponto. Agora observe. Eu marquei aqui Mateus 22 e 15, Marcos 12, está tudo a mesma coisa aqui nos evangelhos sinóticos. Agora, não dá o dízimo porque o dízimo é... Tem gente que diz assim, eu não vou dar o dízimo porque o dízimo é da lei e Jesus proibiu o dízimo. Vamos ver se é isso mesmo, né? Aos que dizes aí. E se ampara em Mateus 23 e 23. Vamos ler? Quem assim pensa está tendo uma interpretação descontextualizada do texto. Essa é a ideia. 23 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus está falando com quem? Com escribas e fariseus hipócritas. Pois que dai o dízimo de quê? Do hortelã, do endro, do cominho e do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Beleza, um ponto e uma vírgula aí, vamos parar aqui. O que é que Jesus está dizendo para eles? Olha, ele dizimava, ou esse povo dizimava, a fim de um salvo-conduto, para receber elogios, para ser visto. Essa era a ideia, né? Essa era a ideia deles. Aí Jesus disse, olha, vocês são hipócritas, porque despreza o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E teve, acho que foi 3 ou 4 quarta-feira que eu falei sobre isso aqui, da lei, baseado em Provérbios 6. Misericórdia, justiça e fé. Ou humildade, que lá fala da humildade em vez da fé. Aqui ele já fala da fé. Agora, continuando os 2 pontinhos aqui, parando no ponto e vírgula, melhor dizendo. Olha o que diz a continuidade do versículo aí. Ó. Vamos lá, o que diz a continuidade do versículo. Olha só o que Jesus vai dizer. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir. Omissão também é o que, irmão? Omissão também é pecado? Não, é sério, omissão também é pecado, irmão. Omissão também é pecado. Agora vou voltar para reformular para você entender. Jesus disse para eles, vocês são assim, assim, e desprezam o principal da lei. Agora, olha o que ele vai dizer. Devei, é dever, não é? É dever, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
Não é isso? Jesus disse assim, é dever de vocês praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir o dízimo. Jesus não desfez nada aqui não, irmão. Jesus disse, eu só quero que vocês completem, que se vocês for dizimista e não pratica a justiça, e não pratica a misericórdia, e nem a fé, é pior do que o incrédulo. Não é isso? A Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Dizimar também é um ato de fé. Além de ser uma obediência, um reconhecimento, um ato de gratidão, também é ato de fé. Então Jesus disse para ele, ó, vocês praticam essas coisas. É a mesma coisa, ele está dizendo assim, que se você seja praticar a justiça, a misericórdia e a fé, e não ser dizimista, ele diz, está tudo acabado com você. Jesus engloba tudo. Agora a pergunta que fica é, se Jesus desfez do dízimo aqui, se ele desfez, como diz alguns por aí, por que então ele só deixou a justiça, a misericórdia e a fé? Sendo que também era da lei, sendo que o dízimo era só da lei. Então aqui, já que as outras coisas também eram da lei, deixava para a lei. Jesus disse, não, eu quero que tudo permaneça como foi ensinado. E que faça, ou é melhor, o dever de todos nós praticar sem omitir essas. Ô, irmãos, Jesus não deixa brecha para nós, não. Faz as suas aplicações, porque faz suas interpretações erradas. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 24, condutores cegos, e tem uma exclamação aí, né? Coisas, são condutores cegos. Não é? Coais um mosquito e engole camelo. O que é que Jesus está dizendo para ele? Você já viu gente assim, irmão? Que ele engole mosquito e coa camelo? É santidade dali, é santidade de cá e para lá e para cá, mas na hora de secar o bagaço não seca? Não é? Então Jesus está dizendo que vocês precisam seguir correto. Porque quem pratica a justiça, irmão, é o que disse aqui, baseado no 22 aqui de Mateus, Jesus dizendo assim, quem pratica a justiça, cumpre com os seus deveres lá fora. É assim ou não é? Quem pratica a justiça, cumpre com os seus deveres. Glória a Deus por isso. E quem usa de misericórdia, como eu falei para os irmãos, e nós temos um estudo sobre isso nas quarta-feiras, não é? É uma pessoa que anda de acordo com a vontade de Deus, tem o temor de Deus. Porque você sabe que muita gente está esfriando na fé. Porque muita gente não está mais querendo obedecer. Porque muita gente não quer mais andar segundo, é porque perdeu o temor de Deus. É um perigo. Quando Deus fala com Moisés, ou melhor, Jetro, falou com Moisés e deu as instruções para Moisés escolher homens para ajudar ele. Ele disse, olha, primeiro, não esqueça de procurar homens que tenham temor de Deus. Que se não tiver temor de Deus, está perdido. É o temor que nos faz reconhecer quem somos. É o temor que nos faz reconhecer que só Deus é grande na nossa vida e que só estamos aonde estamos porque Ele é bondoso, é misericordioso, tem cuidado de nós, tem nos mantido de pé na presença dEle. Que se não for Deus em nossa vida, o que será de nós? Você sabe uma das coisas que muito desagrada a Deus? Ingratidão. E todas as vezes que não cumprimos com esses deveres que a Bíblia estabelece, nós somos ingratos para com Deus. Gratidão muitas das vezes não é expressada de palavras, né? Ah, eu sou grato porque você fez isso comigo. Beleza, não é problema você agradecer alguém porque alguém fez algo. Meu irmão, Deus te abençoe, muito obrigado. Mas o gesto de maior gratidão para com Deus é com as nossas atitudes, é com as nossas ações, é com o cumprimento daquilo que Ele estabelece para nós cumprir. Então, veja que Jesus aperta a gente. Ele disse, eu quero que faça tudo isso. Ele está dizendo para os fariseus, eu quero que vocês pratiquem, esteja englobado assim, ó, no mesmo pacote, esteja no mesmo pacote a justiça, a misericórdia, a fé e o cumprimento dos meus princípios, cumprindo os princípios. Porque ele disse para os fariseus, vocês estão coando mosquito, mas estão engolindo camelo. Ele falou, não adianta vocês quererem se aparecer diante dos homens, para querer ter um salvo-conduto, com essas ações, que diante de mim vocês estão enquadrados.
Esta é a ideia. Glória a Deus. Mas vamos adiantar mais um pouco, vamos mais um pouco para frente. Né? Então, olha o que uma pessoa mal intencionada, que pega um versículo que interpreta errado, mal interpretado, leva nós a querermos desfazer. Então, por isso que eu falei para os irmãos aqui no 22 de Mateus, que Jesus estava falando justamente disso aqui que estamos falando no 23. Ó. Né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E no 23 ele vai dizer aqui, ó, vocês precisam dar a Deus o que é de Deus, sem deixar passar qualquer uma delas, porque omissão também é pecado. Omissão também é pecado. Agora, falando aqui, como eu falei para os irmãos, a motivação errada, né? A motivação errada leva as pessoas aos extremos. Assim, ó, não é porque algumas pessoas faz mau uso do dízimo, erra, extorque as pessoas, faz de tudo que a gente deve aos extremos. Não. Ah, mas fulano, não vamos se espelhar nesse tipo de pessoas. Porque se formos entrar, eu estava lendo agora um manual acerca desse assunto, porque é algo que vamos tratar com mais detalhes na convenção. E se você for analisar a igreja dos dias, ou a igreja contemporânea, irmão, é tanto estalanotário, tanta coisa ruim, mas nem por isso nós vamos abandonar a fé. Não é? Nós não pode abandonar a fé. Os irmãos sabem, é ciente, não vê nós aqui extorquindo ninguém, falando é porque por isso, pelo aquilo, não é? A Bíblia diz que a sua oferta é voluntária. Paulo faz uma coleta e até tem pessoas que confundem lá em 1 Coríntios 9, dizendo assim, tá vendo aí que Paulo diz aí que é para você dar com o que você sentir no coração? Descontextualizado também. Agora que eu vi a Adélia, a Adélia está ali, né? Bem-vinda. Em nome de Jesus, a filha do irmão Agilson também. Agora me fugiu. A Sara, né? Eu não tinha olhado para esse lado de cá, tinha mais focado para cá. Deus abençoe as irmãs. Então, descontextualizado. Por quê? Porque Paulo está tirando uma coleta para ajudar os irmãos em Jerusalém. Estava passando por uma necessidade a igreja. E Paulo disse assim, eu quero reunir Éfeso, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto. Eu quero fazer uma coleta entre as igrejas que estão mais abastecidas, que estão mais abençoadas, para mandar para os irmãos em Jerusalém que lá a fome chegou. Aí ele disse, vocês contribuam com amor, conforme o que senti no coração de vocês. E depois está escrito lá que Paulo enviou os irmãos para levar a oferta. Paulo não estava perfeitamente, Paulo não estava falando do dízimo ali não. Estava falando de uma oferta voluntária, de uma coleta. A comparação, chega aqui, irmão, nós precisamos fazer uma coleta para um irmão que está passando uma necessidade, ou para uma congregação que precisa resolver um problema, e aí eu lanço para os irmãos, olha, vocês diziam conforme o que está no coração de vocês, e vocês vão fazendo conforme a necessidade, como diz Paulo. Não é isso? Mas depois, no mesmo capítulo, Paulo vai tratar desse assunto. Às vezes não é de forma assim que você diz, Paulo falando literalmente, mas nem tudo. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Você não vai encontrar. Tem coisas na Bíblia que você não vai encontrar dizendo assim, ah, mas cadê? Está na onde aqui que eu não estou vendo? Mas está lá. Está lá. Sempre está lá. De forma que você não percebe. Então, a motivação é o que leva muitas pessoas aos extremos. A motivação errada. Quer ver? Lucas, capítulo 12. Olha que coisa interessante aqui. Então, dependendo da motivação, né? Você pode estar roubando a Deus. Ah, pastor, mas não pode falar isso. Pode. Está na Bíblia. Aí alguém, eu nem li aqui Malaquias 3, porque levaria tempo para explicar também aquilo lá, aquele texto, porque é muito profundo e há muita distorção ali. Você observa na internet o pessoal pegando, distorcendo, dizendo isso aqui era para o líder. Bom, isso aqui não era para crentes, isso aqui era para os líderes. Mas lá a Bíblia diz, vós nações de Israel. Tanto o líder quanto o congregado, que se estiver andando fora da presença de Deus, tem que, como se diz, ser enquadrado pela Bíblia Sagrada. Não é? Tem que ser julgado conforme a Bíblia. Não está errado, não. Eu concordo. Não é? Agora, vamos ver aqui o que diz Lucas 12.
falando de uma pessoa com uma motivação errada e o espírito da avareza entra no coração dele. Vamos ler aqui a partir do 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me impôs quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Porque na lei, a lei dizia Moisés que o filho mais velho ele tinha direito à herança e era dobrada, a porção era dobrada. E esse camarada aqui vem para Jesus dizendo assim: eu quero que o Senhor peça para ele rachar. Eu quero que o Senhor diga para ele rachar no meio, eu quero que rache. Eu não aceito esse tipo de coisa aí. Era isso que ele estava dizendo. Jesus disse: rapaz, tu quer me pôr por juiz? Quem é que me pôs a mim por juiz ou repartidor de vós? Jesus falou. Aí Jesus vai contar uma parábola. E disse-lhe, olha, aí vem primeiro, antes de Jesus dizer a parábola, ele vai dizer assim para eles, ó, versículo 15. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. De que, irmãos? De que, irmãos? Eu não ouvi aí? Da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aí Jesus vai dizer em Mateus 6, por acaso não é a vida melhor do que as coisas, do que os bens materiais? Do que essas coisas? Agora, vamos lá para o 16. Jesus vai dizer assim, olha, conta uma parábola. E propondo-lhe uma parábola, dizendo, para explicar para eles o que a avareza poderia acontecer com quem está com avareza. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse, hoje tem um banco, né? E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens. Ele disse o que aqui? As minhas novi. O que foi que nós lemos em Provérbio? Honra a Deus com a tua novidade, não é isso? Olha só, versículo 19. E direi à minha alma, tem depósito muitos bens, para muitos anos, não é para muitos dias, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Eita. Agora vem o versículo 20. Mas Deus, quem foi, irmãos? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha aí. A motivação errada leva pessoas aos extremos. E observe, a palavra louco aqui está com um L maiúsculo, identificando o nome próprio. É interessante isso. Porque quando Nabal, por exemplo, recusou a ajudar Davi, a mulher de Nabal, Abigail, disse assim, aquilo é um louco. Porque a palavra Nabal quer dizer estúpido. Alguém sem juízo, descontrolado, alguém que não tem cautela. Então ele disse assim, olha, hoje eu tenho coisa para muitos anos aí, vou dizer para minha alma, minha alma, você tem de tudo, fica à vontade. Você pode comer a hora que quiser, você pode beber a hora que quiser, você pode fazer o que você quiser. Você já observou que a gente vai ofertar e oferta as moedinhas, R$2, né? É assim. Não estou aqui exigindo de você o tanto você tem que dar a oferta, não. Estou só dando um parecer. Mas quando a gente sai, às vezes, daqui, vamos ali numa pizzaria, R$200, R$300 que nós deixamos lá. Sendo que nós ofertou 2 hoje aqui na igreja, um exemplo. Aí deixamos lá na pizzaria. Aí eu digo para minha alma, como? Também não estou dizendo que você está proibido de ir na pizzaria, viu? Fica à vontade. Vá na pizzaria, vá no restaurante, não tem problema. Só estou dando aqui um parecer, né? Que a gente sempre é o mínimo. Vou catucar aqui, lá no VST, aqui no cofre, no coisa do carro, a gente vai assim, né? Eu, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu não gosto de vir ao culto sem uma oferta. Porque a oferta faz parte do culto. Ofertar também é adorar a Deus. Assim como apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, como disse Paulo, o nosso corpo ele abrange tudo isso. A oferta faz parte do culto. É uma adoração a Deus quando você oferta.
que eu não tenho nada para dar, eu fico, oh meu Deus, né? Aí hoje eu acho bom porque tem o Pix ali. Eu não gosto de vir com o celular para a igreja, assim eu deixo porque fica incomodando aqui no bolso. Essas calças sociais eu não preciso andar com o celular no bolso. Mas é bom, aí você vem, bota o QR Code ali. Aquilo me dá um ar de tranquilidade. Né? Não porque eu fiz por obrigação, é porque eu adorei a Deus com a minha oferta. Glória a Deus. Eu adorei a Deus com a minha oferta. Então, adorar a Deus as partes, começa com oração, louvor, né, cântico. Paulo diz, quando nós se reunimos, um tem cânticos, um tem salmos, outro tem louvor, e assim vai. Né? E assim concluímos o culto novamente com oração, agradecendo a Deus. E aí, prestamos um culto a Deus, porque culto nós não vem para receber, nós vem para dar, para se doar, oferecer. Quem pensa assim, eu vou lá, não, aí você vem oferecer um culto a Deus, Deus fica satisfeito lá em cima, e aí Deus disse, eu vou abençoar esse povo, né? Aí derrama do poder, da glória, da unção, e nós alegra. Por quê? Porque Deus agradou do nosso culto. O nosso culto precisa ser agradável a Deus, como diz o apóstolo Paulo, não é? Não só nesse quesito, em todos os quesitos. Precisamos preencher, né? Então observe, irmão, o homem disse aqui, hoje eu tenho, aí Deus foi Deus, Jesus, palavras de Jesus isso aqui. Deus disse para ele, louco, se hoje eu pedir a tua alma, o que preparou foi para quem? É a pergunta que fica para nós hoje. Se Deus dissesse para mim e você agora, se hoje eu pedir a tua alma, o que você preparou para quem? Você está se preparando para quê? Você está sendo crente com qual objetivo? Qual o seu alvo? Não é? Seja sincero com Deus. Chegue em casa, faça uma reflexão e diga, Deus, eu preciso a cada dia ser mais crente. Eu digo isso para Deus, Deus me ajuda a ser mais crente, me ajuda a ser mais fiel, me ajuda a ser mais santo. Me ajuda, Senhor, a cada dia chegar mais perto do Senhor. Reconheço que preciso orar mais, reconheço que preciso chegar mais na presença de Deus, reconheço que não sou bom, não é, e também o suficiente, mas reconheço que sou um ser humano que precisa dar os pés de Jesus direto. Porque se nós não tivermos, nós perdemos o foco. Nós perdemos o foco, irmãos. Parece que tudo fica normalizado para nós quando nós deixamos de buscar Deus como verdadeiramente ou como devidamente buscamos. Parece que as coisas, tudo vai se normalizando, tudo vai ficando perfeito. Parece que aquilo que era pecado não é mais. Tudo normaliza porque nós estamos levando de qualquer jeito. Estamos levando as coisas de qualquer maneira. Irmãos, não sei se os irmãos têm observado, eu não sou quase de olhar status. Mas tem gente que para compartilhar um louvor, um versículo, uma coisa que às vezes não tem tanto ânimo. Mas quando é uma coisa que está fora da doutrina ou qualquer coisa, ele faz questão de pôr no Facebook, de pôr no Instagram, no status, para as pessoas saberem que ele mudou. Olha, agora eu estou do jeito que eu queria. Eu conheci uma mulher que os meninos desbandaiou e a mãe ainda tinha coragem de dizer assim, agora meus filhos estão felizes, meu Deus. A gente preocupa tanto, irmãos. A gente fica preocupado, sério, com algumas coisas. E isso, quando isso acontece, essa pessoa está sendo conivente ao erro daquela pessoa. É conivente ao erro. Isso se chama cumplicidade, a pessoa que é cúmplice daquilo. Alguém pode até errar, um filho meu pode até cair no erro, não porque eu permiti ou porque eu deixei. Às vezes sou até enjoado demais, eu acho que tem hora. Né? Então, mas se deixar de falar é uma missão. É como eu falei para os irmãos, se você não fala, você se omite. Olha, meu filho, minha filha, sei lá quem for, você está indo porque você quer, mas não é por causa da mãe, nem por causa do pai. Se dependesse de mim ou de sua mãe, você não estaria nessa situação. Não é? Porque você também não pode, se a pessoa quer tomar uma, você não pode segurar. Eu fui, não, dependendo do tamanho que está, você não vai mais dominar. Como?
Agora também eu não posso ser conivente ao erro. Amar é uma coisa, ser cúmplice daquilo é outra coisa. Então o que eu estou fazendo aqui, como pastor, trazendo alerta aos irmãos, porque confesso que não era o meu pensamento trazer isso aqui. Como disse para os irmãos, nós não teve lição, eu queria, mas o Senhor nos visitou. Glória a Jesus por isso. Nos visitou. Então, irmãos, a coisa é muito séria. Olhe, vou repetir, a motivação faz muita gente cair na tentação. Cair na tentação, a motivação errada, melhor dizendo. A motivação errada. Quer ver? Eclesiastes 5, o versículo de número 10. Vamos ler junto a palavra de Deus? Vai estar escrito assim, ó: o que ama o dinheiro, nunca se fartará do dinheiro. Está falando do espírito da avareza, o amor, que é a raiz de toda espécie de males. E quem ama a abundância, nunca se fartará da abundância. Também isso é vaidade. E a palavra vaidade aqui, ela dá a ideia de algo vazio, não é? De algo sem prazeres espiritual, coisas vazias, totalmente vazias. É isso. Então ele está dizendo assim: o que ama nunca se fartará daquilo. A avareza, o amor, aquilo, nunca se fartará. Porque muitas das vezes, irmão, eu quero dizer para os irmãos, prosperidade, riqueza, não é símbolo de santidade. Nem tudo isso, às vezes, é símbolo de uma bênção de Deus. Tem tanta gente rica aí que é profano, que é satanista, que é macumbeiro. E aí não tem nada a ver. Agora vamos para primeira carta de Paulo a Timóteo, baseado nisso aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Capítulo 6, versículo de número 10. Vamos ler a palavra de Deus? Olha o que vai estar escrito aqui na palavra do Senhor. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos cairão em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências. O que é concupiscências? Desejos desenfreados da carne, ou desejos malignos da carne. Então, muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens na perdição e ruínas. Está vendo? Então, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Por quê, irmão? Geralmente essas pessoas, ele bota a sua confiança no dinheiro, a sua confiança nas coisas daqui, e passa a trapacear os outros para querer ser o que não é. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É aqui onde está. Está vendo? Ele disse assim: a motivação errada leva as pessoas à destruição. Aí no versículo 11, Paulo vai dar o conselho: mas tu, homem de Deus, para Timóteo e para todos nós, foge-te dessas coisas, foge-te dessas coisas. Mas vamos mais adiante. O dízimo, irmão, é anterior à lei. O maior símbolo do Novo Testamento está aqui em Gênesis capítulo 14, também 28. Quando Jacó, ou quando Abraão, melhor dizendo, veio daquela guerra que foi salvar o seu sobrinho, ele chama de irmão nessa ocasião. Ele diz: o meu irmão Ló. E ele volta, quando ele volta, a palavra de Deus diz que Melquisedeque vai ao seu encontro com pão e vinho. Pão e vinho. E a Bíblia diz: sem descendência, sem genealogia, sacerdote de Salém, que era a antiga Jerusalém, porque ainda não tinha recebido o nome de Jerusalém, mas era chamada de Salém. Vamos ler para nós entender melhor esses versículos do capítulo 14 de Gênesis, o versículo 18 em diante. E Melquisedeque, que nós temos atrás, que quando ele venceu, Ló é levado cativo pelos reis ali, aquela guerra que houve em Sodomas. Então vai dizer aqui: Melquisedeque abençoou Abraão. Quem abençoou Abraão? E Abraão dizimou por quê? Porque já tinha sido abençoado. Ninguém dizima do que não tem, irmão.
Nós só somos levados a dizimar, só temos a responsabilidade de dizimar porque Deus nos abençoou primeiro. Olha só, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Veja só, sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão. Então veja que Melquisedeque abençoou. Qual é a ideia aqui? Que o maior abençoa o menor? E aí a bênção vem. Então ele foi abençoado por Melquisedeque. Quando ele se viu abençoado, se encontrou com aquele sacerdote, ele disse: eu preciso dizimar. Ele deu o dízimo de quê? De tudo. Ele não deu pelas metades, não, viu, irmão? De tudo. Aqui tem umas coisas muito importantes, mas o tempo não dá mais para nós tratar mais sobre isso aqui. Porque alguém diz assim: Abraão deu o dízimo dos despojos. É verdade. O escritor aos Hebreus diz que Abraão dizimou, deu dízimo no despojo. Verdade. Mas quando o rei de Sodoma vem dizer para ele: olha, leva, poupa as mulheres, poupa outras coisas aí, mas deixa, leve tudo quanto você quiser. Olha aí o que vai dizer a ele aí, ó. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e as fazendas, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantai minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha só, e juro que, desde o fio até a correia do teu sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não diga: eu enriqueci Abraão. Abraão disse: eu já sou abençoado, não quero nada, né? Eu só quero o que me pertence. Aí ele vai dizer aqui: salvo tão somente os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo vieram. Ele disse: esses aí, o que ele exigir, você dá, mas eu não quero nada. Então Abraão pegou o que de volta? A Bíblia diz que Ló foi com as fazendas, foi com tudo que Ló tinha. De tudo aquilo que Abraão encontrou com Melquisedeque, ele dizimou. De tudo que ele tinha. Por quê? Por lei, Ló agora pertencia a Abraão. A Ló não tinha mais direito de nada. Tu é meu resgatado. Não é? Tu é meu resgatado. E agora tu és meu. Então, Abraão foi misericordioso e devolveu tudo que era de Ló. Agora, mais adiante, por exemplo, o que eu falei que o dízimo era anterior à lei, 400 anos antes da lei ser estabelecida, ou 500, como alguns dizem, um diz 500, outro diz 400, antes da lei ser estabelecida, o dízimo já estava em evidência. Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante, o versículo 8, para ser mais preciso, a Bíblia diz que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Está vendo aí? Por que é que Paulo faz essa ressalva, dizendo assim, que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão? Está aí no versículo 8 de Gálatas 3. Porque ele está dizendo assim: olha, nós precisamos prosseguir com isso aqui, viu? Isso é coisa do evangelho, isso não é coisa da lei não, isso é coisa do evangelho. A lei somente adaptou. E que se você for, irmão, existia 5 tipos de dízimo na lei. E quando a gente vai fazer um cálculo, dava 25%. Não era só 10%, não. De tudo que eles faziam. E nós não vamos entrar nesse quesito, eu tenho aqui, mas não vou entrar por aí não agora. Então vamos mais para frente. Jacó segue o ensinamento do avô e do pai. Jacó, quando ele vai para a casa de Betuel, ou de Labão, melhor dizendo, ele chega e ele tem um encontro real com Deus, e Deus diz para ele: eu te abençoarei, farei isso, farei isso. E ele disse assim: de tudo quanto o Senhor me abençoar, de tudo eu tirarei o dízimo, de tudo, e devolverei ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então, por que Jacó faz isso? Porque tinha ensinamento, irmão. Tinha ensinamento, glória a Jesus. Agora, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui não dá tempo, que era para nós entrar aqui em Hebreus capítulo 7, para você observar, mas eu já li um versículo, já dá para observar, se os irmãos quiserem ler em casa
capítulo, mas vou passar aqui ligeirinho, só me sustenta aí, né? Só me suporta aí mais um pouquinho. Olha só, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. E a quem também Abraão deu os dízimos de tudo. Abraão deu o quê? O dízimo de tudo. E primeiramente, e por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque era o quê? Um tipo de Cristo. Que o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que ele era semelhante ao Filho de Deus, sem genealogia. Ele era rei eterno, era considerado isso, semelhante ao Filho de Deus. Então, permanece sacerdote para sempre. O sacerdote levítico findou. Agora continua o sacerdote de Melquisedeque. Ele nunca teve filho. O sacerdote levítico, que a lei tinha que ofertar, dizimar, levar os seus dízimos lá no templo para que mantesse toda a tribo. Não era só o sacerdote, toda a tribo de Levi, que não tinha direito à herança. Não é? Agora observe aqui a palavra de Deus. Considerai, pois, quão grande era este, e quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Olha como ele era grande. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendente em Abraão. Agora observe, ele diz aqui, agora o dízimo passou a ser adaptado à lei, né? Passou a ser adaptado na lei. Mas aquele cuja a genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, abençoou, que tinha as promessas. Observe, ele diz aqui, olha, esse sacerdote aqui não tinha nada a ver com a lei. Olha como o escritor aos Hebreus, ele vai dentro do detalhe. Tinha nada a ver com a lei, mas já antecipadamente receberam o dízimo. Antecipadamente. Ora, sem contradição alguma, o menor abençoado pelo maior, sem contradição alguma, o menor é abençoado por quem? Pelo maior, pelo sacerdote que Deus estabeleceu, que é Jesus Cristo, né? E aqui certamente toma dízimo, olha assim, e aqui certamente toma dízimo, ele está falando do sacerdócio de Cristo, permanece, esse aqui não tem fim não, o Levítico teve, homens que morrem, ele está dizendo assim, quem é que toma o dízimo? São os seus homens que morrem. Então ele disse, nós dá a Deus, nós dá para Deus, mas quem recebe, quem administra é os homens mortais. Ele está dizendo isso. Porém, aquele de quem se testifica que vive. Porque testificamos que ele vive. Então, é fato isso aqui. Ele está dizendo, quando você for dizimar, não fique pensando que você está dizimando a homem, você está dizimando a Deus. Só que quem recebe é os homens mortais. Quem administra ele, que se administrar mal, que se administrar fora da vontade de Deus, vai ter a sua punição, vai ser levado também para os extremos. É essa a ideia. E para se dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. O Levi foi dizimista por meio de quem? De Abraão. Abraão pagou o dízimo antes da lei ser estabelecida. E isso nos traz algo muito interessante. Por quê? Abraão abençoou Levi antes dele nascer. Porque de onde veio Levi? De Jacó. Mas ele disse que que Levi recebeu o dízimo por meio de Abraão. Quando eu, irmão, sou fiel a Deus aqui, ó, eu abençoo a minha prole que está vindo aí, viu? Que está vindo aí, tem uma prole vindo, cuidado. Porque tem coisas que podem, como se diz, resplandecer lá na frente, não agora. Então, versículo 10, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Observou? Ainda estava no lombo do seu pai. Como se diz assim, nem sonhava em nascer, nem sabia que Levi ia nascer. Quando Abraão já havia dizimado por eles, abençoado eles, antes deles nascer. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,
porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, por que necessidade havia? Então, quer dizer, era para ter abolido aí, ter parado tudo lá na lei. Mas ele disse, não, há um outro sacerdote aqui maior, porque muda-se o sacerdócio, ele está dizendo aqui, necessariamente faz também mudança na lei, porque aquele de quem essas coisas se dizes pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu o altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Interessante, né? Há um contraste aqui. Ele disse assim, ele não veio da tribo de Levi. Porque se fosse da tribo de Levi, era obrigado. Não era? Então ele disse assim, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele veio da tribo de Judá, não veio da tribo de Levi. Então o negócio aqui é com o evangelho mesmo, não tem nada a ver com a lei. Permanece do mesmo jeitinho. Então, irmãos, se fosse para falar a respeito da lei ou do dízimo na lei, há uma mudança totalmente diferente desse aqui, que é tratado segundo a graça, né? Segundo a fé. Então, não tem nada a ver. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, ele vai dizer aqui. E muitos mais manifesto ainda ser a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vinda incorruptível. Glória a Deus. E aqui mais na frente nós vamos observar, né? No versículo 17 diz assim, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. E esse capítulo todo vai falando aí, e eu quero parar por aqui e dizer para os irmãos que eu trouxe apenas uma palhinha, né, daquilo que se trata, ou dessa doutrina do dízimo. Tem aqui, ó, no dízimo da lei, primeiro, o dízimo levítico, está em Números 18, 21, versículo 21 ao 24. Era considerado dízimo levítico, que as pessoas pegavam as primícias, ou as primeiras coisas e levavam. E, em segundo lugar, o dízimo festivo, ou anual. Esse dízimo era anual, Deuteronômio 14, versículo 22 e ao versículo 27. E também tinha, isso aqui tudo precisava de uma explicação, mas não é para agora. Em terceiro lugar, havia o dízimo da caridade ou dos pobres e viúvas ou estrangeiros. E aqui tem que tipo de estrangeiro, ou que tipo de viúva, ou que tipo de órfão podia receber esse dízimo. Não era só porque era órfão tinha que receber, ou porque era viúva tinha que ser parte. Mas era um dízimo individual daquele primeiro, né? E aqui observe, né, temos esse em terceiro, da caridade, né, ou dos órfãos da viúva. Então, Deuteronômio 14, 28 a 29. E em quarto lugar, tinha o dízimo dos dízimos. E aqui o levita recebia e dava, do que ele recebia, ele dava ao sacerdote. E o sacerdote do que recebia, dava o sumo sacerdote. Era assim. Isso aqui era tudo dentro da lei. Era muito sério a coisa, né? Não era do jeito que nós pensamos.